quantos votos? 17. Eu tirei Dos 17 votos. 56, você teve Eu tirei 17. 17, o seu Francisco tirou 16, seu delegado 13 e acho que dona Valderina 10. Dos que foram votar. E por que você não foi vice-prefeito, tendo sido escolhido de forma democrática pelo grupo? Que pergunta, filha da mãe. Eu sabia que ia chegar nisso. Cara, a escolha foi num sábado à noite. Nós demos a primeira entrevista juntos ao Tabosa nesse sábado à noite. E eu vim para casa. Quando o dia amanheceu, eu acordei, eram umas 8h30 para as 9 horas. A minha vida já tinha virado um inferno. Eu quero deixar muito claro que eu não tenho mágoa nenhuma dele. Eu tenho um carinho. A gente conversou. Eu já o perdoei. Mas o Samuel Batista fez da minha vida uma das maiores crueldades que um ser humano possa fazer com outro. Eu tinha feito, 2 anos antes, uma feira de ciência e arte que era inspirada no livro do Freire, Casa Grande Senzala, que falava da trajetória do povo africano desde a vinda no navio negreiro até as questões de como eles estão hoje, socialmente falando. Né? Pelo fato de eu ter um pé na faculdade de História e gostar muito de Sociologia, as FECARTs sempre tiveram esse toque de conhecimento social. Samuel pegou... Aí, como era a FECART? O país que aquele povo vinha, para onde eles vieram, como era a comida, como era a língua e a fé. Ele fez um recorte da fé, aonde tinham fotos, tinha um pedaço de cada coisa. Ele só pegou exatamente os orixás. E me transformou num ser bruxo, diabólico, não respeitou, não me perguntou. E aí teve um levante, perdoado por mim, de alguns líderes religiosos que infelizmente foram de encontro a Patrícia e ao Nonato. Né? O pouco que eles me disseram, porque eles me pouparam muito, principalmente ela, é que, Manu, a gente tem recebido algumas falas de o líder tal, a liderança tal. E isso a gente ainda conseguiu manter 12 dias, eu acho. Acho que foi de 11 a 12 dias. Tu ficou 12 dias como candidato a vice. Né? Pré-candidato na época. E aí chegou um determinado momento... Mas houve também um desgaste com quem estava concorrendo contigo? Houve. Para te ter uma ideia, hoje já superado, mas existiu um superlativo de que naquele momento, pelo fato de eu ser primo, eu fui privilegiado. Que hoje todos eles sabem que não. O tempo passou e ficou provado que não, mas ficou naquela. Por que ele? Não, porque o Nonato e a Patrícia querem ele. E não, ganhou quem tinha mais voto. Houve também, eu não sei se isso é verdade, mas houve também aquela história de algumas pessoas que estavam concorrendo vão sair do grupo. Teve isso também? Houve um racha, houve um mal-estar. Aonde tem um mal-estar, você não quer ficar. Entendeu? E aí eu fiquei como um bombeiro apagando incêndio. Eu conversei com alguns. E quem foi que encontrou a solução? Porque eu imagino que na posição do Nonato e da Patrícia, talvez fosse a coisa mais difícil para eles tomarem uma decisão naquele momento. Eu lembro que eu fiz um comentário uma época levando numa direção de que o grupo teria repensado e tal, e você até me ligou dizendo que a escolha teria sido feita por você, mas do foi Barbosa. Mas foi. Foi você que decidiu e agiu realmente como um bombeiro. Isso. O que acontece?
Existia um desenho. Se você notar, a chapa da Patrícia com Ser Negra é uma chapa pura. É 12 e 12. São os dois do PDT. Isso. O que acontece? Havia um direcionamento para que a cabeça de chapa viesse do 12 e o vice viesse do 55. Então, era PDT e PSD. Dentro desses 12 dias de... Outra, não foi só a questão religiosa. Pra você ter uma ideia, eu tenho um relacionamento de 6 anos com uma pessoa que eu respeito muito. É um parceiro de vida. E fotos nossas foram colocadas em grupos. Pra te ter uma ideia, criaram um Facebook com uma foto nossa. E é esse o vice de Irauçuba. E tudo isso começou a doer. Porque em nenhum momento se contestou minha capacidade de gerir, se contestou que eu já era um gestor há quase 10 anos. Gente, eu fui diretor da juventude de Irauçuba. Dentro de 10 anos eu tive uma variante de, 5.000 jovens passaram por lá. Quiçá não mais do que isso. Então, dentro de 24 horas, eu me tornei viado, porque eu não era antes. Eu me tornei macumbeiro, porque eu não era antes. Eu me tornei demoníaco, que eu não era antes. Eu me tornei satanista, que eu não era antes, porque eles não tinham outra coisa para dizer. É muito doloroso. E tem uma coisa que é mais doloroso ainda. Minha mãe, dentro de casa, ouvindo tudo, vendo tudo, sabendo de tudo e sabendo que eu não era aquilo. Entendeu? Então chegou um determinado momento que eu fui conversar com a Patrícia e ela não estava bem. Manu, tá muito difícil. Tá muito difícil. Muita gente vindo. E aí Patrícia, me dá até amanhã. Eu vou resolver isso. E aí eu fui numa pessoa, né? E eu tenho certeza, Deus queira que ela não se zangue comigo, que eu vou citar. A pessoa mais humana, mais meiga, mais forte que a minha família tem, que é a Raquelzinha da tia Maria Júlia. Raquelzinha que hoje está trabalhando na educação, que trabalhava na administração. E eu perguntei a ela o que fazer. Patrícia não está bem, eu não estou bem, essa campanha vai ser toda em cima disso. Os planos da Patrícia, a campanha da Patrícia sempre será perguntada e diminuída. Não pelo fato de eu ser menor, mas eles não têm nada o que dizer. Nada, não existia nada contra ela. E aí a Raquelzinha se virou e disse o seguinte: Você não tá bem? Não. Siga seu caminho, meu primo. Isso foi já no 10º dia, 11º dia. E aí, na manhã, isso era uma quarta-feira. Amanhã da quarta-feira, fui na Raquelzinha e... Raquel, chama a Patrícia. Por que tu não chama? Eu digo, chama tu. Aí, quando a Patrícia chegou na cozinha da casa da Raquel, eu digo... Eu sempre chamei ela de nega, e não é de agora, é desde pequena. Nega, eu não vou mais não. Mas eu queria te pedir uma coisa. Eu tenho um nome. Manu, vamos deixar que a plenária, já que você não vai mais, vamos deixar que a plenária escolha. Não. Seria demais para mim batalhar para vencer tudo isso. E depois de ter vencido, deixar
de novo, como se nada tivesse acontecido. Primeiro, o processo democrático de direito que escolhe uma pessoa precisa ser respeitado. Eu conquistei os 17 votos, eles são meus. Então, baseado nisso, eu tenho um nome. Ela quem? Eu digo, eu pensei, repensei, pensei de novo. E eu pensei no Seu Nego. Trabalhador, agricultor, sorriso fácil. Não conheço ninguém que não goste do Seu Nego. Um homem de respeito. Meu amigo. Das pessoas, Adriano, que eu fui pedir voto. Ele me chamou para dentro da casa dele, mandou buscar café, conversou comigo, olhou nos meus olhos e disse o seguinte: professor, eu queria demais votar em você, mas é porque eu já fechei com o Francisco. Isso é lindo. Isso é honestidade. Ele poderia ter mentido para mim como vários mentiram. Cara, teve pessoas que votaram que prometeu voto pros 4. Pelas tuas contagens era pra tu ter tirado 100 votos. Voto pros 4. E o Seu Nego foi muito honesto. Foi muito firme. E eu vi no Seu Nego um defensor gigantesco de duas coisas que eu prezo. Primeiro, a Patrícia. E segundo, o projeto político do qual a gente faz parte. Ele conhecia tudo aquilo. Ele sentia tudo aquilo como eu sentia. Então, foi absorvido pela Patrícia. A gente tinha um problema, que era justamente a chapa ser pura. Porque existia um desenho de PDT e PSD, mas isso o Nonato resolveu com a forma rápida e muito perspicaz de conversar com fulano, conversar com Beltrano, e por conta, né, da minha desistência e da indicação, e o nome era bom, né, porque eu tenho certeza que se eu tivesse escolhido um nome que não fosse de consenso, eu acredito que a gente teria ido para a plenária. Então se marcou para o sábado seguinte, e quando se deu, né, agora fulano vai falar, eu apresentei os meus... Em nome das 17 pessoas que votaram em mim, eu passo agora os meus 17 votos para o Seu Nego. Quem tiver alguma coisa contra o Seu Nego, que impeça, né, nesse momento. E não tinha ninguém que tivesse nada contra o Seu Nego. Não foi difícil. Óbvio, teve um burburinho aqui, um burburinho acolá. Teve, mas a gente saiu naquela noite com Patrícia e Seu Nego como candidata a prefeito.